Zoe, Diga. Teve uma treta do Pablo Marçal com o Carlos Bolsonaro, né? O Carlos Bolsonaro tá meio incomodado, não tá não? Não tô sabendo, Paulo. Você tá com mais fontes que eu, olha só. Não, olha só. O próprio Carluxo disse que o Pablo Marçal seria um embusteiro. Mas é recente isso? Desde quando isso? Cada dia eu gosto mais do ontem. Ontem mesmo. Exatamente. Eu não estava sabendo, mas eu estava comentando com uma professora de oratória, que ela é bem conhecida no meio, e a gente estava comentando sobre isso. Ela falou, pelo amor de Deus, cadê o Carlos? E eu falei, meu Deus, também não sei, faz um tempo que eu não falo com ele, mas cadê o Carlos, que está fazendo falta na campanha do pai? Eu gosto muito das dicas de como era conduzido na época do Carlos, mas enfim, não sei de bastidor, não sei o que aconteceu. Enfim, ontem eu assisti a live. Posso só trazer as aspas? Só trazer as aspas para contextualizar. O Carlos Bolsonaro, disse o seguinte: tem malandro de última hora se colocando como o tal do digital, mentindo para ganhar outras coisas. E aí os S's de coisas, ele coloca o cifrão. Tem muita gente que fala que o Marçal quer se lançar na próxima eleição, né? Mas aí é boato, são opiniões de pessoas, não tenho muito o que saber, mas com certeza alguma coisa deve querer, enfim. Muitos dos que estão aí ao redor do Bolsonaro querem, o próprio Bolsonaro sabe, ele já está vacinado, ele já reconhece de longe, ou assim espero, né, que ele tenha aprendido nesses 4 anos. Ontem eu assisti essa live aí para os influenciadores, me passou a impressão de que o Marçal, ele tem uma linguagem, ele consegue mastigar e trazer para o público, bem mastigadinho, o que o Bolsonaro fala. Então, isso é uma coisa positiva. Mas, muita gente fala que ele está queimado no meio de influenciadores. Nesse meio aí de influenciadores, ele não é muito bem visto. Só pelos influenciadores que já sabemos que estão com o Bolsonaro e já estão convertidos. Agora, tem muita gente que acha que ele não vai conseguir dialogar com o mais importante, que são os que ainda estão em cima do muro, que a gente precisa trazer para o nosso lado. Então, mas ele era um pouco essa pessoa, né? Ele criticava o Bolsonaro e criticava o Lula também, aí, não era? Pessoas próximas aí estão em dúvida se de fato vai agregar ou se só vai ganhar palco, porque estar ao lado do presidente fazendo live, se acompanhando o Bolsonaro, isso dá muito palco para ele, dá muita visibilidade, é muito bom para ele. Agora, eu não sei se para o Bolsonaro também, se é uma via de mão dupla, sabe? Essa parceria. Sabe um ponto que eu acho que é interessante da gente tratar aqui, porque eu me lembro muito bem que o Pablo Marçal, na época que era candidato à presidência da República, ele tinha um discurso que era um discurso, podemos dizer assim, de terceira via. Não era nem Lula, nem Bolsonaro e tal. Aí o que acontece? A pessoa, ela não conseguiu a candidatura dela e ela se transforma por completo num período de tempo muito curto. Né? Então, por exemplo, ele saiu do nem e foi pro mito. Isso de alguma forma para vocês transparece verdade? Eu não confio em gente assim, que muda tão rápido. Eu entendo essa fala do Carlos Bolsonaro. Entendo plenamente essa fala do Carlos Bolsonaro. Porque quando ele veio aqui no Morning, inclusive, o discurso dele era um discurso batendo com muita intensidade no Bolsonaro. Vocês lembram? Ele veio foi super aqui, mal ele educado bateu também um com a papo Paulinha, aliás, né? Ele cortou a gente. Levanta mito, né? Deu um start ali e começa a gritar mito. Qual que é a verdade disso? Eu não sei. É isso que eu falo para as pessoas. Eu falo, não basta só apoiar o Bolsonaro, porque agora de última hora muitos oportunistas vão apoiar, vão ver que ele tá com muita chance de ganhar e vai se aliar. Bolsonaro, é isso mesmo, e muita gente cai e começa a seguir e vira estrela e tudo mais. E eu sempre falo, cuidado. Você tem que ver, olhar a trajetória da pessoa, a história. A história fala por si. Não é agora momentâneo, esse momento agora que ele... isso aí, Bolsonaro. Infelizmente, eu acho que o Bolsonaro peca muito nisso. Aí é uma crítica aí, que falam que eu não tenho críticas. Uma das críticas é essa, que o Bolsonaro, ele se empolga fácil com as pessoas, assim. Então a pessoa chega de última hora, começa a puxar saco aí, é Bolsonaro, é mito e não sei o quê, grava videozinho em apoio, e o Bolsonaro já dá palanque pra essa pessoa. Aí depois você mostra o que foi o Frota, o que foi a Joyce. Então uma coisa aí que o presidente tem que... Porque, por exemplo, Fê, eu super respeito aquela pessoa que fala o seguinte, eu entre esses dois acho esse daqui menos pior e vou optar por esse. Sim, beleza, mas claro. não Uma coisa. Como ele tá a agora, outra coisa é você transformar suas redes sociais numa ode
a esse cara. Sim, sim. E dizer que ele é mito. Eu não... Assim, é uma transformação... de ocasião, é o que a Zoe falou. Sim. Ele vai se aproveitar de alguma forma, ou desse capital político, ou dessa base engajada que o bolsonarismo tem. O Carluxo põe cifrões ali. Muito provavelmente para ele se reverte em dinheiro, porque o Pablo Marçal vive de curso, vive de palestra. Carluxo ele vive dessa ele base, de né? Coach malandrão. Olha, eu achei ótimo entre os dois eu fico aí colocado. Você acabou de falar, eu acho que você trouxe uma observação incrível, Paulinho. Eu nunca gostei de gente que endeusa ou coloca o outro num patamar. Ok, o Bolsonaro é o presidente da República, ele é o presidente da República. Ele garantiu a campanha dele completa e genuinamente através das redes sociais, quando ele se elegeu. Sim, ele tem, obviamente, a sua base e ele consegue realmente disseminar aí, tanto que vocês veem como dividiu, né, toda a política no nosso país. Porém, essa questão de do mito, isso me incomoda um pouco. Ele é o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e ponto final. Agora, o Marçal, ele tem uma história aí um tanto quanto duvidosa quando ele traz aí todas essas questões e debanda, como a gente diz, né? Vira a página e tá tudo certo, eu vou ali talvez ver aonde está pendendo mais e tentar seguir o fluxo. Eu não gosto, também não curto gente assim. Eu prefiro aquele que xinga, que bate boca, mas você sabe realmente qual é a verdade. Não, eu não vejo problema, do cara chegar e falar, eu acho o Bolsonaro menos pior do que o Lula. Eu acho super honesto. Não, beleza, mas ele ficou ferrenho agora, né, na defesa. Até essa parte, pra treinar a equipe, colaborar de alguma forma, o SH colabora, mas... Paulinho, meu querido Harvard, por favor. Eu não sei hoje em dia se isso é elogio ou se é ofensa. Do jeito que Harvard tá, eu... Ai, que lindo, gente. Quanto orgulho desse menino, da universidade. Olha só, eu queria começar essa discussão porque eu observei uma coisa aqui, e eu posso ter feito confusão, tá? Eu não acho que tenha sido intencional, mas quando a Bia estava lendo a reportagem dela, enquanto ela estava narrando a reportagem, ela falou assim: o Pablo Marçal disse que era hora de deixar a moral de lado. Vamos ouvir agora a fala do Pablo Marçal. E por isso que eu acho que não foi intencional, porque ela colocou a fala dele. E aí, quando eu ouço a fala, ele fala assim: está na hora de deixarmos a nossa reputação de lado. E reputação e moral são duas coisas absolutamente distintas. Reputação, eu não sei se em algum momento ele falou moral também, mas deixar a reputação de lado não tem nada a ver com deixar a moral de lado. E eu posso dizer isso para vocês porque eu sou uma pessoa zero preocupada com a minha reputação. Não tenho nenhuma preocupação com a minha reputação. Já jogaram a minha reputação no lixo de todas as maneiras que podiam jogar e vão continuar jogando enquanto eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Agora, a minha moral, eu não cedo por nada nesse mundo. Eu prefiro morrer do que fazer uma concessão moral a algo que eu não acredito hoje em dia. E eu acho que essa discussão passa um pouco por isso, Paulo. Passa um pouco por isso. Vou fazer aqui uma comparação. Por exemplo, você está falando em transformações, né? Vou pegar algumas transformações que aconteceram do dia 1º de outubro para hoje. Ciro Gomes, o que ele dizia do Lula? Corrupto, corruptor, ele é o responsável pela tragédia moral do Brasil, nem que eu reencarnar eu apoio Lula, etc, etc. Ele colocou essas posições. No dia 3 de outubro, ele estava fazendo, ou 4 de outubro, sei lá, ele estava fazendo um vídeo dizendo que concordava integralmente com o PDT apoiando o Lula. A Simone Tebet, a vice dela, numa reportagem censurada aqui, disse na Jovem Pan que o Lula estava envolvido, tinha sido achacado lá no caso do Celso Daniel, estava envolvido no caso. A própria Simone Tebet disse que o Lula foi protagonista do maior esquema de corrupção da história do Brasil, atacou o Lula em todos os debates. No dia, 5 de outubro, ela estava apoiando o Lula. O Pablo Marçal nunca fez estes ataques durante a campanha, ele não foi um ferrenho opositor ao Bolsonaro. Era uma campanha, inclusive, que tinha quase que uma coisa de não agressão mesmo. Ele atacava bem mais o Lula. Ele era ele se colocava como nenhum nem outro.
Mas ele não era uma campanha de ataque ferrenho ao Lula, ao Bolsonaro, perdão. Era uma campanha de ataque ferrenho ao Lula. Então, não me gerou nenhuma surpresa que o Pablo Marçal apoiasse o Bolsonaro. Veja, quem acompanha a trajetória do Pablo Marçal, e eu nem acompanho tanto assim, mas ele é um self-made man, um cara que começou como entregador de pizza, é um cara que sempre utilizou muito do discurso cristão, sempre se colocou muito abertamente como cristão. E aí você chega nesse momento, você pode não gostar, morrer de amor do Bolsonaro, ou pelo Bolsonaro, pode achar que ele não é o cara mais maravilhoso no mundo e achar que você seria um presidente melhor do que ele. Mas é a história da barraquinha de sorvete, que tem sorvete de limão e de cocô. E aí você fala assim, mas eu não gosto muito de sorvete de limão. Querido, entre limão e cocô, toma sorvete de limão. Mesmo que você não goste muito de limão. E no final das contas, para amarrar o comentário, o ponto é o seguinte: quando o Pablo Marçal faz isso que ele está fazendo, eu acho que ele está seguindo o próprio conselho de abrir mão da reputação para apoiar algo que é maior do que isso. Ele entende que ter o Jair Bolsonaro como presidente do Brasil novamente, assim eu ouvi, assim eu entendi o fato, mesmo que isso abale a reputação dele, como você disse, Paulo, estava dizendo um troço, agora virou mito. Eu acho que ele faz isso, abrindo mão da sua reputação, porque entende que Jair Bolsonaro precisa ser reeleito presidente para o bem do Brasil. Muito bem. Guga, para a gente fechar esse assunto. Aliás, o Pablo Marçal, quando esteve aqui, adorou o Guga. Meu querido certeza. Pablo Marçal, eu perguntei pro Pablo. O Pablo Marçal, gente, ele se tornou conhecido no Brasil depois dele levar um grupo para uma montanha para fazer um trabalho de coaching e não conseguir descer da montanha e ter que pedir socorro para os bombeiros. Foi aí que ele se tornou conhecido nacionalmente. Mas ele já tinha histórias antes, histórias peculiares, como, por exemplo, ter sido condenado por fazer parte de uma quadrilha que roubava bancos a partir de fraude na internet. Fora isso, ele começou o assassinato de reputação. Ele também, isso tudo é fato, isso tudo é notícia, nada disso é olha o preâmbulo. Assassinato de reputação é você falar que cupicha é crime e ligar o Complexo do Alemão a grupos criminosos. Eu não digo que eu liguei Complexo do Alemão a grupos criminosos. Deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Vamos voltar no Pablo Marçal aqui, por favor. Alô, Pablo Marçal. Vocês já foram pro Complexo do Alemão e pra montanha. Vamos voltar pro Pablo Marçal. Guguinha, por favor. Baixou o energúmeno de novo. Vamos lá. É porque o Lula, de alguma maneira, pode estar querendo dar um salve pra bandidagem. Esse pessoal, sim, é muito leviano. Eu não falei, falei o oposto. O que eu tô contando aqui, gente, olha, vocês viram o que eles quiseram fazer a conexão do CPX, vocês assistiram. Agora ele quer falar que fez o oposto. É uma coisa de esquizofrenia. O oposto das mentiras que você está falando aqui. Vamos lá, depois chama o VAR. Baixou o espírito do energúmeno. CPX... Não, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês não falarem de Pablo Marçal aqui, é Pablo Marçal. Vocês já falaram de CPX. Por favor, Gugas, o que você tem para falar de Pablo? Olha essa imagem. O que você tem para falar dessa imagem? Olha bem nessa imagem. E fala sobre essa imagem. Olha essa imagem. Essa imagem a gente tem o quê? Essa pessoa que eu estava descrevendo há pouco, antes de ser interrompido, que ficou conhecida no Brasil por fazer esse papelão de levar um grupo para um esquema de coaching numa montanha onde tiveram que pedir ajuda para os bombeiros. E ele tem a história de já ter sido condenado na justiça por fazer parte de uma quadrilha que desviava dinheiro de banco por meio de fraude na internet. E fora isso, tem aquela pergunta que eu fiz aqui e que ele ficou muito irritado no Morning Show sobre o dia em que ele tentou levantar uma cadeirante à força numa igreja. Um companheiro dele pega, um ajudante dele, uma cadeirante e tenta levantá-la pelo colo, à força, para ele fingir que faz milagre. Foi isso que eu perguntei para ele no Morning. E ele ficou extremamente incomodado quando eu perguntei isso, porque é uma história que ele não gosta que as pessoas saibam. Mas, enfim, vocês viram aqui no Morning toda a reação dele naquele dia. Agora, ele falou, o Pablo Marçal, para as pessoas deixarem de lado a reputação, e ele compara com o Bolsonaro, que deixou a reputação de lado. É claro que ele está falando isso no intuito de direcionar as pessoas
a fazerem o que for possível para o Bolsonaro vencer, inclusive, às vezes, indo contra a moral da pessoa, se for necessário. É óbvio que é no sentido de fazer uma guerra midiática, e é por isso que o Carluxo talvez tenha se sentido com ciúmes e tenha reclamado, porque quem faz esse papel de atacar nas redes, junto com o gabinete do ódio, de linchar, de tentar conseguir o voto na base do grito e do medo... O Guguinha... você está falando da esquerda? Guguinha, se você tivesse frente a frente com o Pablo Marçal, imagine que ele esteja aqui no estúdio e você também na semana que vem, assim, só uma suposição, o que você perguntaria para ele? Olha, você não conseguiu fazer um milagre de levantar a cadeirante. E tentou levantar à força, mas não conseguiu fazer o milagre de levantar a cadeirante. Será que você vai conseguir fazer o milagre de levantar a popularidade do Bolsonaro nas redes, fazendo esse discurso? Guguinha, faz convite pro Pablo Marçal vir aqui no programa. Ai, sim, quem sabe ele consiga fazer um milagre na cabeça do Guga. O que você acha? Tem uma espécie de Janones do outro lado. E o Bolsonaro, gente, ele jamais aceitaria, porque o Bolsonaro, de fato, não tem muito a ganhar com o Pablo Marçal. O Carluxo está certo em dar esse toque. O Pablo Marçal tem muito mais a ganhar ficando na sombra do Bolsonaro, como muitos ficam na sombra e ganham. E ele tem muito a ganhar fazendo esse papel. Mas o Bolsonaro não tem muito a ganhar com ele. Zoe, faz um convite, porque o seu convite ele é um pouco mais bonito. Eu quero fazer um convite. Pablo Marçal, vem aqui no Morning. Tente fazer um milagre na cabeça desse Guga. Será que você consegue? Venha, por favor. Eu e o Figueiredo e o Felipe agradecemos. Mas é lavagem cerebral, já que o que foi, Paulinho? O que você falou, Paulinho? Ele quer muito, ele falou. Que é mais fácil curar um aleijado da cadeirante do que um aleijado mental. Agora